Oceano de Plástico, escrito por Paula Sobral. É simples comprovar que o plástico é o maior intruso do oceano. Basta um curto passeio, numa praia, para constatar que mais facilmente se encontra um objeto desse material do que uma concha. Estima-se que, no limite, existam já 234 milhões de toneladas de lixo marinho na superfície oceânica. Daí ser tão urgente saber mais e agir para travar este flagelo ambiental. O presente ensaio explica as origens diversificadas da poluição por plástico no oceano, o modo como é transportada, como se distribui e quais os seus inúmeros impactos. E porque o lixo marinho à superfície é apenas a ponta do iceberg, o livro alerta para as mudanças prementes no uso do plástico e apresenta iniciativas nacionais e internacionais já em curso para prevenir e reduzir este problema. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2022. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. O mar, quando lança o seu feitiço, prende-nos para sempre na sua rede de maravilhas. Jacques Cousteau. Preâmbulo. Este ensaio debruça-se sobre o tema da poluição por plásticos no oceano. O problema é bem conhecido por todos, pelo que não é necessário perder muito tempo a explicar que o plástico é um intruso no oceano. Por ser um livro de divulgação para o grande público, que se quer simples, mas que ao mesmo tempo trata um problema complexo, não é de modo nenhum exaustivo nas abordagens apresentadas. O problema da poluição do oceano envolve múltiplas e intrincadas facetas, e é transversal a vários setores da sociedade. Exige, por isso, soluções que, na sua maioria, não são de implementação simples. Para além do que se propõe neste ensaio, muito mais haveria a dizer sobre as possíveis soluções, umas já em marcha, outras ainda em desenvolvimento, quer em Portugal, quer no mundo, para os seus impactos económicos, ecológicos e ambientais. Importa ainda destacar a mudança que precisamos de fazer para prevenir e reduzir o uso do plástico, em particular o plástico descartável. Mudança essa que já se iniciou e que se apoia em legislação e políticas, em investigação científica e tecnologia, bem como na literacia e nas boas práticas dos vários setores, incluindo a sociedade civil. Sabemos que o oceano está a aquecer, a ficar mais ácido e com menos oxigênio. Por outro lado, a pesca excessiva faz declinar os recursos pesqueiros. A juntar a todas estas pressões, o oceano recebe continuadamente muitos poluentes sobre os quais pouco sabemos, incluindo o plástico, material com propriedades extraordinárias que moldou a nossa vida recente, mas cujo fim de vida só foi pensado muito tardiamente. As quantidades de plástico que chegam ao oceano continuam a aumentar de forma crescente e só agora começamos a conhecer alguns dos seus impactos e a perceber que eles se estendem à saúde humana. Percebemos também o valor associado à perda de plástico enquanto matéria-prima reciclável e que é preciso recuperar numa lógica de economia circular. No entanto, se não limitarmos a produção de plástico,
e diminuirmos o seu consumo, estaremos cada vez mais longe da solução. Os desafios que se colocam são grandes, mas grandes são também as oportunidades de mudança. Não há tempo a perder, a bem do oceano e a bem da nossa sobrevivência neste planeta. É preciso pensar diferente para um mundo diferente, um mundo com menos plástico. Poluição marinha. O oceano. Olhar e não ver. O oceano está hoje sujeito a inúmeras pressões ambientais que, quer isoladas, quer no seu conjunto, afetam negativamente a vida marinha e são responsáveis pelo declínio da biodiversidade e a alteração dos seus ecossistemas. Estas pressões originam processos de acidificação e desoxigenação das águas, resultantes do desequilíbrio na capacidade de absorver o carbono da atmosfera e do aumento de temperatura da água, fenómenos que se enquadram nas alterações climáticas. Quando estamos perante um mar imenso e estendemos o olhar até ao horizonte longínquo, esquecemos que, apesar da dimensão esmagadora do oceano, que cobre 70% da superfície do planeta, a sua capacidade para fazer face às enormes quantidades de substâncias perigosas que nele têm sido descartadas não é ilimitada. Esta visão, no entanto, é recente, pois durante décadas prevaleceu a ideia de que a solução para a poluição era a diluição, ou seja, que o oceano tinha a capacidade de eliminar toda a poluição que nele se lançasse. O contacto visual imediato com este mar imenso é, por outro lado, superficial e opaco, porque não nos deixa ver as diversas camadas de água em profundidade até aos fundos oceânicos, os quais, ainda hoje, e apesar de todos os avanços tecnológicos, permanecem imprescrutáveis em várias áreas do globo. A ideia do mar ilimitado que tudo dilui, conjugada com o facto de não vermos para lá da superfície, explica em grande medida a ligeireza com que desde há várias décadas temos vindo a descartar poluentes no oceano, convencidos de que assim os fazemos desaparecer. Poluição. O que é? A poluição do oceano resulta de um conjunto de pressões de origem antropogénica que se iniciaram de forma mais visível com a expansão das populações, em resultado da Revolução Industrial e a consequente produção crescente de resíduos, muitos deles descartados diretamente nos rios e no oceano. Em meados do século XX, no período pós-guerra, com o desenvolvimento da economia mundial e a necessidade de garantir alimento para as populações em crescimento, essas pressões intensificaram-se. A indústria química desenvolveu inúmeros compostos para combater as pragas da agricultura e maximizar a produção de alimentos. Assim, os fertilizantes e poluentes persistentes, como pesticidas e outros, ligados, por exemplo, à indústria de motores e material elétrico, foram introduzidos no ambiente, rapidamente atingindo os cursos de água e conduzindo até ao oceano grandes quantidades desses compostos, que, transportados pelas correntes, se espalharam pelo globo. Por poluição marinha, entende-se o aumento da concentração de uma substância poluente introduzida pelo ser humano, direta ou indiretamente, no ambiente oceânico, do qual resultam efeitos negativos para os organismos, a saúde humana e ainda a redução de atividades como a pesca ou o lazer. Na prática, a palavra poluição diz respeito a circunstâncias muito variadas, por exemplo, a descargas com mau cheiro que saem de tubagens, a espuma ou acumulação de lixo na superfície da água ou genericamente no ambiente, a fumo lançado por uma chaminé. Ou seja, temos a percepção de que estas situações prejudicam os rios e os mares, o ar que respiramos e o ambiente em geral. O facto de os efeitos negativos da poluição só serem tidos em consideração depois de serem observados, ou seja, quando a concentração dessas substâncias é suficientemente elevada para afetar os organismos e o ambiente, faz com que as medidas de prevenção sejam muitas vezes tardiamente implementadas. Tipos de poluentes. O grau de preocupação com a poluição marinha não é o mesmo para todos os poluentes. Existem poluentes que são degradáveis, como é o caso da matéria orgânica que compõe certas descargas e que será transformada por bactérias em dióxido de carbono e água. Outro exemplo deste tipo de poluentes são os fertilizantes, compostos por azoto e fósforo, utilizados pelas plantas para o seu crescimento, pelo fitoplâncton e pelas algas e plantas das pradarias marinhas,
que constituem a base da cadeia alimentar dos oceanos e das zonas costeiras. Em alguns casos em que as descargas destes poluentes são muito concentradas e o meio receptor é confinado, em especial quando a temperatura sobe, pode ocorrer o fenómeno conhecido por eutrofização, em que o oxigênio presente na água se reduz muito, com consequências letais para a fauna, em particular para os peixes, que aparecem mortos à superfície, lançando o alarme para a presença de poluição. Também as chamadas zonas mortas, que ocorrem atualmente no oceano, resultam dessa redução extrema e muitas vezes total de oxigênio junto ao fundo, em especial em ambientes costeiros confinados ou pouco profundos. O petróleo, uma mistura complexa de hidrocarbonetos, resulta da decomposição de organismos marinhos e é também um poluente biodegradável. Embora alguns dos seus componentes sejam muito tóxicos para os organismos marinhos, como se torna evidente quando ocorrem derrames no oceano, na presença de bactérias e outros micro-organismos especializados, uma fração poderá ser decomposta no intervalo de algumas semanas ou meses. Em contraste, um outro grande grupo é o dos poluentes que não se degradam, também chamados conservativos, os quais, por isso mesmo, são motivo de grande preocupação. Deste grupo fazem parte vários metais, sendo os mais preocupantes, pelos impactos da sua toxicidade na saúde humana, o mercúrio, o cádmio e o chumbo, bem como os compostos orgânicos persistentes, bioacumuláveis e tóxicos, compostos de síntese que não existem na natureza e contêm cloro, como é o caso de vários pesticidas e outros compostos conhecidos por PCB, para citar apenas alguns. O fabrico e a utilização de muitos destes compostos, sobretudo os mais tóxicos, foram descontinuados há décadas. No entanto, podemos ainda encontrá-los no oceano. É o caso do inseticida DDT. O inseticida DDT é um excelente exemplo da introdução no ambiente de um composto persistente de elevada toxicidade. Utilizado entre 1942 e 1970 como panaceia para o combate às pragas, não só agrícolas, mas também domésticas, foi aplicado nos campos e diretamente em mobiliário, na pele e nos cabelos de crianças e adultos para matar percevejos e piolhos. O baixo custo de produção e a elevada toxicidade para os insetos fizeram do DDT o inseticida ideal, o que conduziu a uma aplicação generalizada cujas consequências não foram previstas. Os grandes impactos da toxicidade deste composto revelaram-se através do declínio de muitas espécies de aves e estão na origem da obra Primavera Silenciosa, escrita pela bióloga Rachel Carson e publicada em 1962, e que alertava ao mesmo tempo para o facto de a indústria química praticar a desinformação como tática de ocultação da verdade sobre os efeitos nocivos da sua atividade. Estava assim lançado o embrião do movimento ambientalista norte-americano, depois alargado a muitos outros países, bem como a galvanização da opinião pública em torno da poluição. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.